Eu fiquei de trazer alguns vídeos, né, falando sobre cada capítulo do livro Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo. Eu acabei deslanchando assim, né, na leitura, eu já tô no capítulo 7, mas fiz algumas anotações e eu vou ler, né, alguns pontos importantes que eu achei, tanto da introdução quanto do primeiro capítulo, e eu vou comentando em cima desses pontos. Espero que isso ajude algumas pessoas a quererem, de fato, ler o livro, né? Antes da gente começar a leitura, eu vou pedir para que, se vocês gostam desse tipo de conteúdo, para vocês se inscreverem no meu canal, para vocês darem uma curtida aqui, deixar o comentário de vocês, comentário também com alguma visão de vocês, né? Quem já leu o livro. Logo na introdução, tem alguns pontos. Nos esquivamos de mudar até a situação ficar realmente péssima. Ficamos tão desconfortáveis que não mais podemos prosseguir. E esperamos por traumas antes de tratar de examinar quem somos. Aprender como mudar sua vida envolve conhecimento e a aplicação desse conhecimento. A repetição reforça os circuitos em seu cérebro e forma mais conexões neurais, de modo que, em seu momento de maior fraqueza, você não desista da grandeza. O que é que a gente entende dessa parte daqui? Muitas vezes, mudar de fato se torna a coisa mais difícil da nossa vida. Nós temos o hábito, né, de toda vez que a gente tenta iniciar algo, quebrar esse padrão, é difícil mesmo. Então todas as vezes que a gente tenta iniciar alguma tarefa, todas as vezes que você tenta acordar mais cedo, todas as vezes que você tenta ir pra academia, todas as vezes que você tenta parar de comer fast food, o seu eu que já está acostumado a fazer todos esses hábitos não vai te deixar seguir, né, por outro caminho tão fácil. Então todas as vezes você dá aquela fraquejada, meio que tenta voltar pro hábito antigo. Se você quer acordar, eu, por exemplo, eu queria muito começar a acordar 4 da manhã. E todas as vezes que eu deitava, eu ficava botando na minha cabeça milhares de desculpas, tipo, poxa, mas eu vou trabalhar em 2 lugares, eu vou ter que olhar HL, eu vou ficar muito cansado, eu vou ficar com muito sono. Então, sempre tinham milhares de desculpas na frente. Nunca era uma coisa de eu vou começar amanhã. E desde que eu determinei e eu parei de pensar nas desculpas, eu só determinei amanhã eu vou acordar 4 da manhã. Eu tenho feito isso com uma maior constância. Então, todos os dias você precisa meditar. Todos os dias. Para você conseguir alcançar o seu estado elevado todos os dias. Eu passei uma semana meditando todos os dias e aí depois dei uma declinada. Por quê? Todas as vezes eu boto na minha cabeça que, mas tô acordando e de manhã eu não tô indo pra academia, então tô acordando um pouquinho mais tarde, e aí eu fico um pouco mais cansada, sabe? Aqueles velhos hábitos, eles vão te puxando. Todas as vezes que você tentar mudar, que você tentar avançar, a sua vida antiga, ela vai tentar te prender de alguma forma. Eu passei por uma relação que eu tentava terminar todas as vezes, e todas as vezes que eu determinava que eu não voltaria mais, essa pessoa me deixava em paz por um tempo e depois voltava a aparecer. E não era só essa pessoa aparecer porque eu não queria mais voltar pra ele, mas todas as situações da minha vida ficavam muito difíceis. Era como se o mundo inteiro estivesse conspirando e falando assim, você tem que voltar. O caminho é voltar. E eu acabava fraquejando. Dessa última vez eu falei, não vou voltar. E as coisas apertaram, gente. Apertaram de um jeito, assim, que tinham momentos que eu ficava desesperançosa. Lendo esses livros e me conhecendo, eu coloquei uma coisa na minha mente que foi a coisa mais poderosa, talvez. Eu não quero ficar onde eu estou. Eu não estou confortável onde eu estou. Eu não estou feliz aonde eu estou. Então, sim, eu preciso ir em frente e eu preciso mudar. E eu venho fazendo isso constantemente. Essa introdução, ela foi acho que uma introdução que me prendeu de fato, assim, sabe? Porque é o que muita gente passa. Passando da introdução, comentem se vocês concordam comigo, se vocês passaram por alguma situação parecida, de sempre que vocês tentam mudar, vocês retornam para o hábito antigo. E se isso acontece, coloquem nos comentários o que é que vocês fazem para mudar essa realidade. No primeiro capítulo, ele fala: somos partes de um vasto campo invisível de energia, que contém todas as realidades possíveis e reage aos nossos pensamentos e sentimentos.
Nossos esforços para mudar de vida fracassarem tem mais a ver com nossas crenças sobre o porquê que a vida é do jeito que é, porquê que a nossa vida é do jeito que é, do que qualquer outra coisa. Para mudar, temos sempre que chegarmos a um novo entendimento do eu e do mundo, a fim de termos novas experiências. Todos nós somos abençoados. Todos nós podemos colher os benefícios de nossos esforços construtivos. Não temos de aceitar a nossa presente realidade. Podemos criar uma nova sempre que optarmos por isso. Nossos pensamentos efetivamente influenciam nossa vida, para o bem e para o mal. Para mudar a sua vida, mude suas crenças sobre a realidade. O que é que a gente entende disso daqui? Principalmente, né, o que é que eu entendo disso daqui? Quando você foca no problema, você não tem a solução. Eu já fui essa pessoa, tá? Eu já fui a pessoa que eu achava que, nossa, mas eu só queria ter oportunidades, eu só queria ter uma família melhor, eu só queria ter, sabe? E você começa a entrar nessa espiral de eu só queria ter e começa a carregar essa falta. É como se nada na sua vida fosse suficiente, tudo te faltasse. Porque você só tá observando o que te falta, o que você queria ter. Porque se você quer ter, você não tem ainda, concorda? Então você começa a focar na sua falta. O que é que eu mudei em mim? Eu comecei a pegar as armas que eu tenho e comecei a lutar com essas armas. Eu comecei a observar que às vezes as pessoas não tinham culpa da minha realidade. Às vezes eu era culpada. E quando você começa a assumir o controle da sua vida, quando você começa a assumir o controle dos seus pensamentos, você consegue mudar. Você consegue melhorar. Gente, estamos falando aqui de melhorar como pessoa. Porque para você adquirir qualquer coisa na vida, você tem que ser uma pessoa melhor. Você tem que fazer jus. Gabi, tem gente que é ruim, que rouba, que faz, que acontece, tá impune. Eu não tô falando sobre impunidade, eu não tô falando sobre justiça, sobre leis divinas. Eu estou falando sobre os nossos pensamentos. Sabe quando você consegue uma coisa muito boa e você começa a pensar assim, tá bom demais pra ser verdade? Você sabia que você tá mandando uma mensagem pro seu corpo dizendo que você não merece aquela realidade? E eu faço isso sempre, fazia isso sempre. Ou, minha vida sempre foi isso. Poxa, mas eu nunca consigo, eu luto. Eu falava muito isso, tá? Eu remo e morro na praia. Eu nado contra uma maré gigante. Mas que maré gigante é essa? Como é que a gente consegue vencer essa maré gigante? Talvez você esteja olhando a vida por uma perspectiva que não existe. Não é para ser olhada. Não é para você olhar para suas dívidas. Vamos falar de dívida aqui, né? Não é para você olhar para suas dívidas e falar, meu Deus, quanta dívida, eu nunca vou pagar. Você realmente nunca vai pagar se você pensar dessa forma. O primeiro passo é se perguntar, por que eu tô fazendo tanta dívida? Como é que isso aqui começou? Começou com meus hidratantes? Começou com a quantidade de brusinha que eu compro? Começou com os aplicativos que eu não consigo me controlar, que eu olho e começo a comprar coisas fúteis? Cara, para você prosperar e para você crescer, você precisa se sacrificar. E quando eu falo se sacrificar, é sobre ter maturidade e consciência de como você está investindo seus recursos. Pô, você trabalha pra caramba, você escuta desaforo, você engole tanta coisa e você quer realmente pegar aquele suor. A maioria das pessoas hoje, gente, são assalariadas, eu sou assalariada. Eu ralo pra caramba, eu me reinvento milhares de vezes. Eu provo diariamente a profissional que eu sou. E hoje, quando eu vejo minha situação financeira, eu acho inadmissível eu ter me colocado nesse lugar. Então, às vezes, é você que se coloca nesse lugar. Às vezes não, sempre. É a gente que se coloca nesse lugar. O que é que você pode fazer para sair disso? É um curso de educação financeira, talvez. É você excluir seus aplicativos. É você excluir o Instagram por um momento. É algo que eu quero muito fazer, me desligar do Instagram. Mas, enfim, é isso que você tem que fazer. Começa a entender qual é o momento que você tá. Porque só deitar na cama e começar a pensar que você tá com problema e, ai meu Deus, que coitada. Gente, eu sinto muito.
Mas o papel de coitada, no final, ela não vence não, tá? A coitada, ela vai ser pra sempre a coitada. Então, finalizando a minha análise, né, da introdução do primeiro capítulo, eu quis trazer algo mais assertivo, algo mais direto, não só das minhas vivências e dos meus achismos, mas algo que tem aqui no livro, e eu acho de muita importância a gente parar para analisar as coisas dessa maneira aqui, você estudar, você refletir sobre o que é que o autor tá tentando te explicar. Porque muitas vezes você pegar isso daqui, ó, li o livro todo, não coloquei nada em prática. Para onde é que vai esse conhecimento? Não existe você pegar um conteúdo riquíssimo desse, que é R$60, 50, R$40, nem lembro quanto foi que eu comprei. Não tem nem muito tempo, mas eu não lembro o valor exato, acho que foi R$40. E você jogar tudo fora, porque você só vai ler e não bota em prática, você não para entender o que é que o autor tá conversando com você, ele tá te passando, cara, ele tá te passando um conhecimento riquíssimo. Isso daqui a pessoa leva às vezes 1, 2, 3 anos pra conseguir transformar nisso daqui. As pessoas banalizaram demais. Às vezes eu vejo pessoas que pegam isso aqui, ó, R$40 e vendem um curso de R$2.000. Mas, gente, é um Ctrl+C, Ctrl+V descaradamente. Acreditem. Isso me indigna até hoje. E eu quero deixar isso de lado, mas eu tô indignada com isso. R$2.000 em um curso. R$2.000 pra pessoas que querem mudar de vida, pra pessoas que muitas vezes estão na merda. E não é uma pessoa privilegiada não, tá? É uma pessoa que veio de baixo. E eu vi até um vídeo dessa pessoa falando, eu tava meio sem sentido, eu cheguei no topo, eu tenho tudo que eu quero e eu tava me sentindo meio sem sentido. Como não, amiga? Como não? Você tá vendo pessoas desesperadas pra mudar de vida. E você já tem um arsenal, você já tem um canal no YouTube que fatura milhões e você tá vendendo um curso de R$2.000. Talvez seja por isso. Porque entender sobre a lei da atração, a lei do universo, sobre tudo, é você entender que todos nós estamos conectados. Todos estamos conectados. E se eu venço, todo mundo vence. Infelizmente, as pessoas têm na cabeça que somos separados. É cada um por si, Deus por todos. E enquanto a sociedade, enquanto todo mundo continuar pensando dessa forma, o mundo ele vai continuar do jeito que está. Mas esse não é um papo que eu quero trazer pra cá, pelo menos não por agora. Enfim, gente, invistam no seu conhecimento, invistam em aprender mais, em evoluir como pessoas, em evoluir sua mente, tá? Saia da caixinha. Eu acho que é o melhor aprendizado da nossa vida, é você se conhecer mesmo, é você entender as suas crenças, é você entender por que você acredita naquilo, de que forma isso te traz benefícios, de que forma isso tá te parando, sabe? Ninguém nasceu pra sofrer, ninguém nasceu pra ser fadado a ter uma vida dura de miséria, miséria espiritual, miséria, pobreza mental, e ai, nossa, não, porque Deus vai olhar pra mim lá no paraíso. Cara, para de pensar dessa forma, se você pensa assim, porque você tá fadado à infelicidade, você vai viver uma vida infeliz. Se você tem um filho, um pai, uma mãe que ame minimamente seu filho, não vai querer que seu filho viva uma vida de infelicidade. Eu não quero que o meu viva uma vida de infelicidade. E Deus, eu tenho certeza, assim, que Ele não quer que a gente viva uma vida de infelicidade. Cara, faça as boas escolhas. Tudo bem, faça boas escolhas. Mas isso não significa que você tem que engessar a sua mente, que você não tem que se descobrir, que você não tem que estudar sobre diversas coisas no mundo, porque o mundo é vasto, o mundo é gigantesco. E a gente se reduz a isso aqui, velho. A gente se reduz a isso aqui. Não, porque tal pessoa da minha religião falou que não pode, então pra mim realmente não pode. Você já parou para estudar, você já parou para pesquisar, para sair desse seu círculo e para tentar entender por que não pode? Por que as pessoas pensam assim? Por que essa crença surgiu? Enfim, não é uma crítica, é mais um conselho mesmo, porque eu vivi muito tempo presa a achar que eu ia pro inferno, porque eu não conseguia me sentir parte de religião nenhuma.
E hoje eu percebo que, na verdade, o inferno era na minha mente mesmo, né? O inferno, ele tá aqui na nossa consciência. A gente se castiga, a gente se pune todos os dias. E sair dessa, me libertar dessa crença tem sido muito importante pro meu desenvolvimento pessoal, sabe? Para o meu crescimento pessoal. Eu peço que vocês interajam comigo, que vocês curtam, que vocês comentem, que vocês compartilhem se vocês gostaram desse tipo de conteúdo. Deixem nos comentários sugestões de livros também, porque eu gosto muito que me indiquem livros, né? Até o próximo vídeo.